Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, misericórdia e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série Teologia do Corpo. No vídeo de hoje nós vamos trazer um capítulo que São João Paulo dedicou à ressurreição do corpo. Nós falaremos sobre a redenção dos nossos corpos na glória celeste. Queria começar dizendo, meus irmãos, que ser católico nessa vida não é fácil. A nossa jornada ela é longa, ela é dura e muitas vezes carregada de sofrimentos, como você, o apóstolo que vive, eu vivo, todos nós católicos vivemos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a segurança do céu. Ele nos garante que todo esse sofrimento, ele vai valer a pena. São Paulo, na carta aos Romanos, vai nos dizer: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, diante disso, desta certeza do céu, da glória celeste, para aqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que levam essa jornada longa nesta vida na terra, só nos resta perguntar: o que nos aguarda? O que Deus tem preparado para nós? Se essa foi uma dúvida gerada no teu coração, São João Paulo II tem pelo menos um pouco da resposta para nós. O corpo, o nosso corpo, ele não é como uma concha que nós ficamos presos e que no dia do juízo final, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos livrar dessa concha para nunca mais voltar. Papa Bento XVI tem um livro sobre a vida eterna e nesse livro ele diz que o correto não seria falar da separação do corpo e da alma, não falar apenas da imortalidade da alma, mas o correto seria falar da ressurreição do ser humano por inteiro, corpo e alma, e somente disso. São Paulo nos diz ainda: o que é mortal se reveste de imortalidade. Então, meus irmãos, o nosso corpo mortal, no dia do juízo, no dia da ressurreição de todos nós, nosso corpo se revestirá de imortalidade. Veja bem, se o nosso corpo não fosse importante, se fosse algo que nós precisássemos abandonar depois para chegar ao céu, para irmos para a pátria celeste, quando Jesus vier, se nosso corpo fosse como essa concha, então por que o próprio Cristo teria um corpo? Se fosse algo desprezível, se o corpo fosse algo desnecessário, Jesus não escolheria este meio para vir para a terra, mas Cristo quis se encarnar, quis ser humano, ter um corpo como eu, como você. Ser humano é a perfeita reunião do corpo e da alma. Então, a separação, como diz Bento XVI, seria algo antinatural separar o corpo da alma. O exemplo disso é que quando nós vemos esses dois separados, assusta os nossos olhos humanos. Um corpo sem alma, um cadáver, nos assusta. Uma alma sem um corpo, ver fantasma. Quem quer ver fantasma? Ninguém. E assusta, causa horror. Por quê? Porque corpo e alma só dão certo, só são perfeitamente realizados se for em conjunto. E a perfeita união do corpo e da alma é o nosso corpo humano, é o ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, diante da certeza da ressurreição da carne, como nós professamos todos os domingos na nossa profissão de fé, o credo que nós rezamos. Então, meu irmão e irmã, diante dessa certeza da crença na ressurreição da carne, se surgir a dúvida no teu coração, como surgiu no meu, se haverá sexo no céu, São João Paulo II, com a TDC, nos responde: depende. Sexo não é primordialmente aquilo que as pessoas fazem. Sexo é o que as pessoas são, enquanto masculino e feminino. Então, nesse sentido, sim, haverá sexo no céu. São João Paulo II menciona diversas vezes que no céu nós seremos plenamente masculinos e femininos. No céu nós seremos plenamente homens e mulheres, sim, mas como nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, né? No céu não tomaremos homens nem mulheres, ou seja, não haverá casamento no céu.
Agora, segundo Cristo, a união dos sexos, como nós a conhecemos hoje, aqui na terra, ela dará lugar a uma união infinitamente maior. Veja, meu irmão, a união sexual do homem e da mulher, como nós veremos mais à frente nos próximos vídeos também, ela é como um prenúncio, um anúncio da união de Cristo com a sua igreja. Então, quando Cristo estiver unido com a sua igreja, a união sexual como nós a conhecemos, ela não fará mais sentido, porque ela dará lugar a uma união infinitamente maior. E a respeito disso, meu querido irmão, daquilo que nos aguarda na pátria celeste, São Paulo vai nos dizer: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam.